Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, bem-vindo, bem-vinda a este nosso encontro fraterno ao redor da Palavra de Deus. A Palavra é fonte de discernimento. Quando nós nos colocamos diante da sua luz, então encontramos aquilo que é necessário para discernir nas nossas escolhas ao longo da história. Mas como temos dedicado do nosso tempo para a escuta e a reflexão da Palavra de Deus? Quanto tempo do nosso dia nós reservamos para este exercício de escutar, de estudar, de conhecer melhor a Sagrada Escritura? Aproveitemos esta ocasião que o Senhor nos concede. Deixemos que a Palavra mais uma vez nos alcance e, sobretudo, que sejamos transformados pela sua força. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, e ele chama suas ovelhas, uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou esta parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Disse-lhes novamente Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje somos colocados diante de um trecho, uma página do Evangelho tão conhecida, que com certeza já escutamos tantas vezes, mas todas as vezes que escutamos esse trecho, esta parábola, o nosso coração se aquece, porque sentimos que o Evangelho é dirigido pessoalmente a cada um de nós, além dessa imagem bonita que nos faz sentir o rebanho que é cuidado por um pastor bom, Jesus. Um ensinamento profundo do Evangelho de hoje é para que tenhamos a capacidade de discernir entre o verdadeiro e o falso pastor. E esse ensinamento é muito necessário, porque nem sempre é fácil fazer essa distinção, porque tanto o verdadeiro quanto o falso sempre se apresentam como homens de Deus. Mas é preciso que estejamos atentos, porque mesmo em alguns casos dizendo que está a serviço de Deus, muitas vezes pode ser que há outros interesses que não sejam verdadeiramente aqueles divinos. Por isso vamos fazer a nossa reflexão à luz deste Evangelho, para que tenhamos o discernimento necessário para saber distinguir entre o verdadeiro e o falso pastor. O Evangelho começa dizendo assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. A princípio, Jesus fala de forma metafórica, utilizando uma parábola de que aquele que não entra pela porta, então este é ladrão e assaltante. Ele passa por outro lugar e não pela porta. Mas a princípio, o Evangelho não diz que porta é essa, que medida é essa. Bem, continuemos. O Evangelho continua assim: o que entra pela porta é o pastor,
das ovelhas. Portanto, aqui está apresentado o critério para discernir entre o verdadeiro e o falso pastor. Aquele que entra pela porta, esse é o verdadeiro pastor. Mas aquele que sobe e pula por outro lugar e não passa pela porta do redil, este é ladrão e assaltante. Portanto, o Evangelho nos dá esse critério, embora ainda não diga quem é essa porta, quais são esses critérios. Mas logo em seguida, o Evangelho começa a abrir um pouco esta reflexão. Veja bem, diz assim: a este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. Aqui existem alguns elementos que vale a pena a nossa reflexão. O primeiro elemento que eu gostaria de ressaltar é esse de que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Ora, nós somos este rebanho, mas nós somos capazes de escutar a voz do pastor? Meu irmão, minha irmã, o Evangelho insiste constantemente na necessidade da escuta. Por quê? Porque a fé entra pelos ouvidos. Só é possível crer através da pregação, e a pregação brota da palavra, da Escritura. Sem essa capacidade da escuta atenta, e a escuta não só com os nossos ouvidos físicos, mas a escuta com os ouvidos do coração, a escuta profunda da voz do pastor, não é possível seguir os seus passos. Por isso, o primeiro elemento aqui é este, a escuta. Ele chama as suas ovelhas, portanto, a iniciativa não é nossa, a iniciativa é de Deus, é Ele quem chama. A nós cabe responder a esse chamado que o Senhor nos faz. Aliás, sentimos-nos chamados, todos nós somos chamados. E como cada um procura responder a este chamado que o Senhor faz? Ele chama, e veja bem, chama uma por uma e as conduz para fora. Ou seja, cada um na sua identidade, no lugar onde está, com a história que carrega consigo, cada um é chamado por Cristo, é chamado pelo pastor. E nós sabemos acolher este chamado, este convite que Ele nos faz. Ele nos chama com a nossa identidade. E é bonito que o Evangelho coloca assim, que o pastor chama para fora. É como que se estivesse trazendo um ensinamento que traz libertação. Porque o comum era a gente imaginar que o pastor chamasse as ovelhas para dentro do redil. Mas aqui, porque Jesus quer apontar para essa dimensão da liberdade dos filhos de Deus, fala que o pastor as conduz para fora. Portanto, aqueles que aderem a Jesus pela fé tornam-se filho e filha do Pai Eterno, e não escravos, por isso, livres diante de Deus. Nós somos livres, somos filhos e filhas, e não escravos. E continua assim o Evangelho: tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente do rebanho. É assim que Jesus é na nossa vida. Ele caminha à nossa frente como guia para nos conduzir os nossos passos. Os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus. Ele caminha à frente do rebanho, ele caminha à frente delas. As ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. O seguimento de Jesus, ou o seguimento do pastor, exige de nós essa capacidade de reconhecer a voz do pastor. Por isso, não caminhemos dispersos por aí, mas atentos, porque o seguimento exige de nós a capacidade da escuta da voz do pastor. Continua o Evangelho: elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus lhes apresentou esta parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido que lhes dizia. É a dificuldade dos discípulos de compreender o ensinamento de Jesus. Então Jesus vai abertamente dizer quem é esta porta, quem é o critério para o discernimento do verdadeiro e do falso pastor. Diz assim Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Portanto, o critério para saber se alguém é verdadeiramente pastor ou não é o próprio Jesus. Observe se a pessoa que se apresenta como pastor assume para si os critérios do Evangelho.
se tem Jesus como a medida da sua vida. Se sim, este é verdadeiramente um pastor. Se não, está utilizando em vão o nome de Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. E repete, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Meu irmão e minha irmã, que tenhamos a graça do discernimento para saber quem é o verdadeiro pastor e quem é o falso pastor que vem como ladrão e assaltante. Meu querido irmão, minha querida irmã, concluindo este nosso encontro de hoje, sentimos o nosso coração aquecido pelo carinho de Deus que se revela para cada um de nós como pastor bom, que cuida de cada um de nós, mas que pede a nós o discernimento necessário para saber distinguir entre o verdadeiro e o falso pastor. Dirijamo-nos ao Pai e a Ele façamos a nossa oração. Pai eterno, no dia de hoje te agradecemos por esta oportunidade de escutar a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus e te pedimos a luz, a graça do Espírito Santo para que tenhamos o discernimento necessário para distinguir entre o verdadeiro e o falso pastor, uma necessidade do nosso coração para não cairmos no engano. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.